Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 15 e 16 do curso de Química 2, que será tratado o óxidos. Bom, a gente, nesse curso, a gente falou dos ácidos, falando que os ácidos são, pode ser os hidrácidos, como o HCl, e os oxidácidos, como o H2SO3. E a gente falou também das bases. As bases são o NaOH, quando tem OH, são bases. Bom, nesta aula a gente vai falar dos óxidos. Então, aqui ó, a gente vai fechar, também falamos dos sais, né? Então, ácidos, bases, os sais, que é a união de um ácido com uma base. E nesta aula eu vou falar dos óxidos. Bom, os óxidos são o último grupo das funções inorgânicas. Ok? Então, nesta aula será os óxidos, para fechar as funções inorgânicas. Bom, o que são óxidos? Primeiramente, é bom a gente lembrar da linha da eletronegatividade da tabela periódica. Primeiro é o fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Bom, aqui está a maioria dos metais, né? Tá os metais. Bom, perceba que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que todos os outros metais, a não ser o flúor. Então, daqui que vem o conceito do que é óxido. Óxido é um elemento mais o oxigênio, onde o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então aqui está os ametais e tem posteriormente os metais. Então todos os elementos que esteja ligado, que seja o oxigênio mais eletronegativo, vai se constituir um óxido. Então o oxigênio ligado ao flúor não é óxido. O que vai ser óxido? Óxido vai ser ligado, o oxigênio ligado ao nitrogênio, ao cloro, ao brometo, ao iodeto, o carbono, o fósforo, os hidrogênios e os metais. Então, é um composto binário. Por que binário? Porque só tem dois átomos, o oxigênio e o outro elemento químico, que tem que ser um elemento, todos os elementos químicos menos o flúor. Ok? Bom, e o que o óxido também é? O óxido é um composto oxigenado, né? Por óxido já fala, é um composto oxigenado. Mas tem uma divisão, ó. Esse elemento X, o elemento que tem um número de oxidação, e aqui teria seria o elemento de oxidação do E e o X para cá. Sempre vai ser menos 2 para os óxidos. Esse E pode ter dois exemplos para esse elemento químico. Esse elemento químico pode ser não metal. Quem são os não metais? Está lá aqui na tabela de eletronegatividade. Os não metais são os óxidos moleculares. Já, então, o exemplo aqui, ó, o exemplo seria o CO, o CO2, o SO2, também o SO2 e a água. Seriam todos óxidos moleculares. Enquanto que o elemento ligado ao oxigênio pode ser um metal. Quando for o metal, vai ser óxidos iônicos. Tem essa divisão nos óxidos. Então aqui seria o exemplo, o metal, o alumínio ligado ao oxigênio. Bom,
Um outro metal, o magnésio ligado ao oxigênio. Perceba que ó, o alumínio ele é mais 3, enquanto que o oxigênio é sempre menos 2. Então você cruza, em cruzes vai ficar alumínio 2, oxigênio 3. Por quê? Porque menos 2 aqui seria mais 3, ó, menos 2 multiplicado por mais 3, menos, mais 3 vezes menos 2. O que vai dar isso aqui? Vai dar 0. Portanto, esse composto aqui, ó, ele é neutro. Por isso que você tem que fazer em cruze as cargas para você deixar o elemento neutro, ok? O Mg, ó, o Mg ele é mais 2, enquanto que o oxigênio é menos 2. Então, por isso que o Mg é o magnésio de óxido de magnésio. Por isso que ele é assim, porque ele é um elemento neutro, ok? Então, tem essa divisão. Tem essa divisão quando o elemento ligado ao oxigênio é um não metal, são os óxidos moleculares. E tem quando o elemento é um metal, são os óxidos iônicos. Vamos agora para a nomenclatura dos óxidos. Vou apagar aqui e vamos para a nomenclatura dos óxidos. Bom, nomenclatura. A nomenclatura dos óxidos é a nomenclatura mais fácil que tem dos grupos inorgânicos. Por quê? Porque aqui, ó, quando o óxido for molecular, ou então quando ele é molecular, o elemento é um não metal. Quando for molecular, você tem que aqui, ó, uma divisão sendo mono, di, tri e tetra. Óxido, D e o elemento. O elemento também pode ser mono. Não, mono não, sempre vai ser di. Mono não tem para que falar. Tri, tetra e assim sucessivamente. Como assim? Eu não estou entendendo nada. Bom, vai ficar mais fácil para entender aqui. Então aqui vai ser o nome do elemento. Ó, vamos fazer um exemplo. Por exemplo, o NO. O que você está vendo aqui? Está vendo um elemento não metal ligado a um oxigênio. Então o nome vai ser monóxido. Ó, monóxido. Por quê? Porque só tem um oxigênio. Então mono de um óxido. D, o nome do próprio elemento, nitrogênio. Então o nome aqui ia ser o nome do metal, do ametal, né? Um outro exemplo, ó. Então esse aqui seria o monóxido de nitrogênio ou óxido de nitrogênio. Um outro exemplo seria o NO2. Ó, perceba que tem dois oxigênio, portanto fica dióxido óxido de nitrogênio. Então só tem esse nome para o dióxido de nitrogênio. Já para o terceiro exemplo seria o N2O. Aqui, ó, é o óxido ou monóxido de dinitrogênio. Dinitrogênio. Ou óxido de dinitrogênio. Por que dinitrogênio? Porque tem dois nitrogênios. Então, monóxido de dinitrogênio ou o óxido de dinitrogênio. Bom, e esse composto aqui, ó, o N2O2. Esse composto é o dióxido de dinitrogênio. Dinitrogênio. Seria a nomenclatura desse composto aqui.
Ok? Então, quando o óxido for molecular, você fala o nome dele, a quantidade de oxigênio que tem do composto e também a quantidade do nome do ametal. Então, aqui tem um, então é o monóxido de nitrogênio, óxido de nitrogênio. Aqui tem 2 oxigênio, é dióxido de nitrogênio, porque tem 2. Aqui tem 2 nitrogênio, portanto é monóxido de nitrogênio. E aqui tem 2 nitrogênio e 2 oxigênio, portanto é dióxido porque tem 2 e de nitrogênio porque tem 2 nitrogênio. Bom, agora vamos para a nomenclatura dos óxidos iônicos, que é aquele oxigênio ligado a um metal. Então seria o B, seria os óxidos iônicos. Quando é iônicos é porque o elemento é um metal. Então esse aqui é mais fácil ainda. É só você falar o nome do óxido, ó, o óxido menos 2, então é óxido de... Aí aqui tem o elemento, que é o cátion, que é um ametal. Então vamos dar o exemplo que fica mais fácil. Ó, o K2, ó, perceba que o oxigênio é menos 2 e o K é mais 1, por isso tem que ser 2. Então fica o óxido de potássio. É o próprio nome do cátion. Um outro exemplo, o CaO. Perceba que o Ca é mais 2 e o oxigênio é menos 2, o número do ox. Portanto, isso aqui é o óxido de cálcio. Óxido de cálcio. Cal virgem, né? O outro elemento é o AlO. Ó, seria o menos 2 e aqui é mais 3. Então você bota em cruzes. Aqui vai ficar o Al2O3. Então isso aqui é o óxido de, óxido de alumínio. Bom, vamos para um terceiro exemplo, o N2, perceba que aqui é menos 2. E o nitrogênio é mais 1, né? Então você vai ter que fazer em cruzes. Quando você fizer em cruzes, vai ficar o N2, foi mal. Aqui é o Na, o sódio, mais o oxigênio. Aqui é menos 2 e aqui é mais 1. Foi mal, hein? Então aqui vai ficar o Na2, que é o sódio, e aqui vai ficar 1. Então aqui é o óxido de sódio. Se eu colocasse o nitrogênio aqui, seria um óxido molecular, não tem nada a ver. Vamos para o outro exemplo. Aqui é o Li. O lítio ele é mais 1 e o oxigênio é sempre menos 2. Então você vai ter que cruzar aqui. Então vai ficar o lítio 2 e o oxigênio. Então isso aqui vai ser o óxido de lítio. Ok? Vamos para um terceiro exemplo aqui. Vou apagar isso aqui. Vamos, terceiro não, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos para o sexto exemplo. Seria justamente esse aqui, o BaO. O bário é mais 2 e o oxigênio é menos 2, portanto está neutro. Então esse aqui é o óxido de bário. Vamos agora para o ferro. O ferro é importante, hein? Por quê? Porque o ferro ele é mais 3. O ferro tem dois tipos, tem o mais 3 e o menos 2. E o oxigênio é menos 2. Então você vai colocar aqui em cruzes, você vai ficar com ferro 2 e o oxigênio 3. Então isso aqui é o óxido de ferro. Ferro quem? Ferro 3. Ok? Óxido de ferro 3. Então é bem fácil, a nomenclatura dos óxidos é bem tranquilo. Se for os óxidos moleculares, você tem que informar a quantidade tanto do composto, do átomo, que é o ametal, e se for um óxido iônico, é só falar óxido e o nome do cátion. Mas você sempre tem que deixar o composto,
a substância sempre neutra, ok? Então é assim que você dá a nomenclatura para os óxidos. Vamos agora para os peróxidos. Os peróxidos que deixam as pessoas em dúvidas. Por quê? Aqui seriam os óxidos molecular, ou óxido iônico. E vamos agora para a nomenclatura dos peróxidos. Ó. Então, peróxidos. Peróxidos. Os peróxidos são bem diferentão. Por quê? Porque é uma ligação entre dois oxigênios. Então a carga total, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Então a carga total é O2. O2, aqui é menos 2. Então já a carga de um oxigênio é menos 2 por isso. Então quando tem dois oxigênios fica menos 2. Então o peróxido são dois oxigênios ligados. Pode ser que os peróxidos, eles são assim, chamados, nomenclatura será um peróxido de e o nome do elemento. O elemento pode ser da tabela do hidrogênio, pode ser também da tabela 1A e pode ser também da tabela 2A. Então pode ser, aqui está a tabela periódica, pode ser dessas duas famílias aqui. Aqui está o hidrogênio, então aqui está a 1A e a 2A. Então aqui formam os peróxidos. Por exemplo, o H2O2. Esse aqui é o peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio é a famosa água oxigenada, né? É aquela água que sofre a catálise e libera H2O mais oxigênio, quando você tem duas moléculas de H2O2. Então vai ter 4, então vai formar duas águas e você tem 2 e o oxigênio. Então quando você pega a água oxigenada e joga na ferida, libera oxigênio e mata as bactérias anaeróbicas, as bactérias que são bastante prejudiciais para a saúde humana. Ok? Um outro peróxido seria justamente aqui a decomposição, né? A decomposição pela catálase dos peroxômios que tem dentro da sua célula. Ok? Um outro peróxido seria justamente o peróxido de sódio. Então aqui, ó, o peróxido de sódio. Quem seria esse cara? Seria o NaO2. Porque aqui é menos 2 e aqui é mais 1. Então, ó, então aqui você ia ter que cruzar. Então ia ficar o Na2O2. Como que é essa estrutura na forma da geometria molecular dessa estrutura? Seria assim, ó. Exatamente assim. Ok? Então é o N2O2, peróxido de sódio. Vamos para o peróxido de bário. Então, peróxido de bário. O bário, ele é mais 2, né? Então fica o bário ligado ao próprio O2. Então a estrutura aqui é mais 2 e aqui é menos 2. Então já está eletricamente neutro. Então fica o oxigênio ligado ao oxigênio ligado ao bário. Ok? Nos peróxidos sempre o oxigênio fica ligado ao próprio oxigênio. Bom, tem uma dúvida enquanto que a gente pega os ferros. Por exemplo, vou acabar é só uma observação para o ferro, porque o ferro deixa as pessoas na dúvida. Quando você tem isso aqui, quando você tem o ferro 3 e o oxigênio 4. Perceba que aqui você vai ter que fazer uma resultante das cargas. Perceba que aqui você vai ter menos 8.
Bom, você não pode ter o ferro mais 2, mais 2 e mais 2. Por quê? Porque isso aqui resultaria em mais 6. Você também não pode ter o ferro mais 3 e mais 3. Porque isso aqui resultaria em mais 9. Então, quando você tem o ferro 3O4, na verdade, você vai ter 2 ferro 3 e 1 ferro 2. Por quê? Porque isso aqui vai resultar em 8. Ó, 6, 8. E aqui vai fazer uma resultante com mais 8, vai dar uma carga zero. Então, no ferro 3O4, você vai ter 2 ferro 3 e 1 ferro 2. Ok? Então, isso é uma dúvida que as pessoas ficam muito em dúvida. Então, aqui é o ferro mais 3, 2 vezes o ferro mais 3 e 1 vez o ferro mais 2. Para que isso fique eletricamente neutro. Ok? Vamos agora para o caráter do ácido. Vou falar nesta aula ainda do caráter do ácido. Agora, nesta aula será o caráter do ácido básico. Então, aqui vai ser o caráter do ácido. Do óxido. O caráter do óxido, aqui perceba que eu vou fazer uma tabela periódica. Tá, uma tabela periódica aqui. Aqui tem o hidrogênio. Perceba, aqui ó, vai estar os gases nobres. Quando você vai ter essa região e esta região. Esses elementos aqui, ó, eles não se ligam ao oxigênio. Por quê? Porque aqui estão os gases nobres e aqui vai estar o flúor. Então, todos esses elementos aqui não se ligam para formar os óxidos. Então, não precisa falar desses elementos aqui, ó, porque aqui estão os gases nobres e aqui está o flúor. Então, tem os elementos 3, 2 e 1. Aqui os metais de transição, aqui os ametais e os metais. Quando a gente falar em 1 vai ser necessariamente os óxidos de caráter básico. Os óxidos de caráter básico, que são os óxidos iônicos. Já em 2, aí vai ser os óxidos de caráter anfótero. Óxidos de caráter anfóteros. Então, aqui é os anfóteros. Tanto pode ser aqui nos metais de transição, tanto pode ser um óxido básico ou como também um óxido básico. Então, em 3 vai ter os óxidos de caráter ácido, que são os óxidos moleculares. Ok? Os óxidos moleculares. Então, vamos iniciar nessa aula ainda os óxidos de caráter básico. Irei apagar aqui. Então, todos os óxidos de caráter básico são os óxidos iônicos. Então, vamos falar dos óxidos, óxidos de caráter básico. Óxidos iônicos. Então, são os óxidos iônicos. Os elementos que formam, são os elementos que formam as bases 1A, 2A, dos elementos que formam das bases 1A, 2A, e os metais, são os metais de baixo NOx.
Então, o modelo geral. Qual seria o modelo geral para a gente saber que o óxido é um óxido básico? Você vai ter um óxido básico que quando você reagir com a água, você vai formar aqui, ó, uma base. Ok? E quando você reagir o óxido básico com um ácido, você vai ter um sal mais uma água. Esse é o modelo geral. Quando você tiver um óxido básico, quando você reagir com a água, você vai encontrar uma base. Quando você tiver um óxido básico e reagir com o ácido, você vai formar um sal e uma água. Sempre será assim. Então vamos fazer a reação com a água. A reação com a água. Perceba, se você pegar aqui o K2O mais a água, é só somar, velho. Se você somar isso, vai ficar o quê? Vai ficar necessariamente, ó, 2KOH. Quem é essa base? É hidróxido de potássio, é uma base. Quando você pegar aqui ó, o CaO mais a água, você vai formar aqui, ó, o Ca é o hidróxido de cálcio, então vai ficar o CaOH2, né? Porque o Ca é mais 2. Então aqui você já está balanceado, né? Seria 2 hidrogênio, 2 oxigênio e o cálcio. Então toda vez que você tiver um óxido básico, um óxido iônico, quando você reagir ele com a água, você vai formar uma base, necessariamente, ok? E quando você reagir ele com um sal, quando você fazer a reação com o ácido, vai formar um sal. Como assim? Ó, pega um óxido básico, por exemplo, o K2O, e soma ele com o HCl. Bom, você vai ter que colocar 2 HCl, por quê? Porque vai formar um sal. Quem é o sal? O K2Cl, mais 2 águas, né? Vai formar uma água, desculpe, uma água. Então você sempre pensa na água, por isso você precisa de 2 hidrogênios, ok? Um outro tipo, ó, o CaO, mais, então é um óxido básico, mais o H3PO4. Bom, aqui você sempre tem que pensar na formação da água, sempre coloca a água primeiro. Então esse aqui é o óxido de cálcio e esse aqui é o ácido fosfórico, ok? Se é ácido fosfórico vai formar o fosfato, não se esqueça daquilo. Bico, ico, teimoso, oso, mosquito, ito, teimoso, oso, no bico, ico, do pato, ato. Então toda vez que o ato for ico, o sal vai se transformar em ato. Então por isso vai se formar um fosfato. Perceba que aqui ó, vai ser o menos 3. E o óxido é mais 2. Então vai ficar, ó, vai ficar o Ca mais 2 e o fosfórico, o fosfato, menos 3. Para você deixar isso neutro, você tem que cruzar as cargas, ó. Então vai ficar o Ca3PO4, 2. Mais, ó, se você tem 8 oxigênio, aqui você já vai ter, ó, você precisa de 2 fosfatos, então você vai multiplicar aqui por 2, ok? E você tem 3 cálcio, então você precisa de 3 cálcio. Então você tem 3 oxigênio mais 8 oxigênio, então você vai formar água. Como é que você vai resolver? A água vai ser, tem que ter 6 hidrogênios, portanto aqui você multiplica por 3, ok? Então fica 3 água. Então aqui é o fosfato de cálcio. Entenderam? Você vai sempre pelo NOx, você sempre tem que saber o NOx. Você sabe que aqui vai liberar 3H+, então ele vai ficar menos 3. Por quê? Porque ele vai liberar 3H+, né? Então ele vai ficar com 3 elétrons.
e aqui vai liberar, o oxigênio vai pegar os dois elétrons do cálcio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então ele vai liberar Ca mais 2. Quando ele se juntar, você vai ter que fazer as cargas em cruzes. Aí você vai ter o sal é o fosfato de cálcio. Aqui você tem a quantidade de cálcio e a quantidade de fósforo, de fósforo, né? Então, aí você vai lá e coloca aqui, ó, 2 fosfato, porque você precisa de 2, aqui só tem 1, e 3 cálcio, porque aqui você tem 3, aqui você só tinha 1. Então é assim que você faz a reação com o ácido, ok? A aula de hoje termina aqui. Faça alguns exercícios sobre isso e não fique com dúvida com esse assunto, que é um assunto bastante fácil de entender. Toda vez que você tiver os óxidos moleculares, são os óxidos de caráter ácido. Os óxidos iônicos são os óxidos de caráter básico. O modelo geral é quando você pega um óxido básico e reage com água, você tem uma base. Quando você pega um óxido base e reage com um ácido, você acha um sal e uma base. Você sempre tem que ir pela carga. A carga do oxigênio sempre será menos 2. Então, os óxidos básicos podem se ligar aos elementos da tabela 1A, portanto, mais 1, e a tabela 2A, portanto, mais 2. Então, se for mais 1, seria esse cálcio aqui, ó, que é mais 1. Perceba que aqui é menos 2, por isso que cruzou. Então, com a base, você forma 2 hidróxido de potássio, ok? A próxima aula será as reações dos óxidos ácidos, tanto com a água como também com as bases, formando um sal consequentemente. E também iremos falar de várias reações, ok? Então deixa o like, compartilhe e até a próxima aula. Tchau, tchau!